Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à live. Vou convidar aqui a Tati, enquanto ninguém entra, para a gente começar a nossa live de hoje. Vai ser sobre convívio familiar. Vamos esperar a Tati chegar. Bom dia, vamos chegando. Tudo bem? Eu já convidei a Tati para a nossa live, daqui a pouco ela já vai entrar. Espero que vocês estejam bem. Se quiserem falando um pouquinho como é que estão, a gente vai começar a nossa live com a Tati Rubenklein sobre convívio familiar, como fazer na escola, trabalho, como dar conta de casa, todas as atividades no mesmo lugar. Vamos ver se a Tati vai entrar. Tudo certo? Mande notícia daí como é que estão as coisas por aí. Quem quiser falar um pouquinho. E também fiquem bem à vontade de trazer, né, quais são as dificuldades. Eu sei que quem tem bebê são dificuldades diferentes de quem tem criança de 6 a 12 anos, mas o fato é que a gente está vivendo a mesma coisa durante a pandemia. Não é fácil, mas o desafio é para todo mundo, né? O que a gente está vivendo. E eu acho que a grande forma que a gente tem é podendo falar um pouquinho sobre isso, poder refletir, né, como é que a gente consegue trazer um pouquinho mais de leveza, de suavidade para as relações familiares nesses 6 meses de pandemia. Esse é o nosso projeto, meu da Tati. E eu espero que nessa live a gente consiga também trazer um pouquinho de luz e trocar com vocês a ideia, assim, fique bem à vontade de trazerem quais são os desafios que vocês estão passando em casa para a gente poder realmente botar a luz nisso, entende? A gente vai conversando de coisas que a gente vem observando, até da própria experiência que eu tenho e que ela tem. A gente observando os atendimentos, eu em casa com a minha filha. Mas a ideia é que a gente possa, a partir de coisas bem práticas mesmo, poder trazer. Eu vou só dar uma olhadinha como é que tá aqui, se a Tati veio, se não veio, porque ela tava com uma dificuldade de entrar. Vamos ver. Bem-vindos todos. Vamos ver se ela recebe o nosso convite, porque ela estava com problema da internet. Essas são as grandes dificuldades. Se alguém quiser já trazendo alguma coisa pra gente conversar enquanto ela não vem, de quais são os desafios que vocês estão passando em casa, com essa pandemia, com um bebê pequeno, com um filho pequeno, com um filho grande, fiquem bem à vontade, que hoje a Tati está demorando um pouquinho mais. Vamos ver aqui que ela estava com problema na conexão. Mas, vamos ver. Tatiana. Eu já mandei o convitinho para ela. Tati, quando avisar e quando entrar, avisa, por favor. Senão fica nessa coisa. Mas, para quem tá chegando, né, a gente vai falar sobre o convívio familiar, essas dificuldades que tem. Como que a gente consegue, então, né, através de uma flexibilidade no próprio espaço da casa, a gente pensar em como fazer modificações práticas mesmo, que seja, né, a própria sala de jantar vai se tornar, então, a mesa para comer, a mesa para fazer os deveres de casa, o lugar onde a gente trabalha, como criar alguns rituais, assim, de separação. A Tati entrou, ok. Tati, vamos lá, se tu vem, então, pra live. Se tu tem que pedir agora para poder fazer parte. Tu tá me ouvindo, Tati? Se sim, diz que sim. Visualizar, beleza. Fazer uma transmissão. Acho que agora ela vai entrar. Tô te ouvindo, bom dia. Momentos de tensão sempre tentar, né? Bom dia! Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo. Tive questões aqui com acesso à internet, acho que é só para lembrar que a coisa é movimentada, assim, né? Que os desafios deles surgem e a gente tem que, né, lidar com eles. Então, mas tudo bem, deu tudo certo, consegui aqui resolver. Sim, eu ia conversando aqui sozinha com a galera, dizendo, a Tati tá com dificuldade, eu te adicionava e não acontecia. Eu falei, então tá bom, tudo bem. Mas agora chegamos, estamos aqui. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, assim, contente de continuar, né, com essa conversa e trazer esse tema que é sempre atual, né, que é uma questão que já nos tocava antes da pandemia, né, essa a necessidade da gente
dar conta e conciliar tantas coisas, né? A casa, o trabalho, filhos, relacionamentos, demandas pessoais. Não é como se essa dança, assim, né? Esse equilíbrio de pratos a gente já vivenciasse, né? Antes, mas agora com esse componente que tá tudo debaixo do mesmo teto, assim, né? Então, tô feliz que a gente vai hoje trocar um pouquinho sobre esse tema. Que legal. Eu vou me apresentar, te apresentar, porque tem gente que não te conhece, né? Então, brevemente, eu sou Uhum. Maria Peixoto Coelho de Souza, sou mãe da Maíra, de 7 anos, sou terapeuta, educadora parental e desenvolvimento saudável e prevenção, e sou doula, e trabalho com atendimentos acompanhando famílias, facilito grupos de apoio para mães com bebês, gestantes, grupos terapêuticos, cursos de preparação para o início da vida, e agora tô com esse projeto com a Tati, né? Que é o Cultivando Saberes, que eu estou muito contente. E que a gente trabalha então com pais de 6 e 12 anos. E a ideia é, através desse projeto, a gente conseguir trazer um pouco mais de informação, né? De conteúdo, em termos práticos mesmo. Essa jornada de lives, que hoje é a nossa segunda live. E um curso para quem quiser se aprofundar em outubro. E já passo a palavra para ti. É muito rápido. Essa parte de se apresentar é sempre curiosa, assim, para mim, né? Sempre penso o que eu vou dizer. Mas então, né? Então, eu sou Tatiana Rubin Klein, sou educadora infantil e parental, também terapeuta familiar, trabalho com um foco na parentalidade e no desenvolvimento infantil. E já há alguns anos, assim, sou curiosa do desenvolvimento humano e como que a gente pode, então, se desenvolver e viver bem juntos, conviver, né? Eu tenho um projeto Conviver com Crianças, que é um ciclo de encontros para pais. Eu também, né, faço acompanhamento psicoeducativo, atendo famílias nesse apoio para lidar com as questões que surgem na parentalidade, né? Então, um olhar para o desenvolvimento infantil, um olhar para si, e como que a gente pode dar conta, então, de tudo isso acontecendo. Entre outros projetos, assim, né? Sou uma apaixonada por esses temas, e aí, encontrando com a Marília, a gente se colocou, então, nesse projeto e nessa inspiração de também acompanhar pais com crianças entre 6 e 12 anos, que é uma faixa etária, assim, que a gente sente que precisa também ser acolhida, né? Então, eu tô bem feliz também da gente poder dar continuidade nesse fio do desenvolvimento, né? Porque a gente vem cuidando lá do início, a Marília ainda antes, né, do nascimento, puerpério, as mães com os bebês, depois eles chegam, né? Vem outras questões, e aí a gente segue se acompanhando e parece que aí depois cresce, entra na escola e a coisa parece que vai se resolver sozinha, assim, né? Mas esse período, assim, dos 6 aos 12 traz, tem muitas questões, assim, e toca muito, né? Como, claro, os anteriores, mas tocam muitas questões dos pais. Então, esse cultivo de saberes é uma alegria, assim, né? Eu acho que é bem importante isso que tu traz, assim, a gente pensar, porque, por exemplo, eu sou mãe da Maíra de 7 anos, né? E através, na verdade, o nosso projeto surgiu dessa preocupação, né? Foi uma live 27 de julho, que eu tinha convidado a Tati para fazer, como melhorar as relações, né, em tempos de pandemia, e a gente percebeu ao nosso redor como que tinha literalmente essa lacuna entre os 6 e os 12 anos, né? Claro que a gente está pegando em termos de desenvolvimento infantil, e até em termos de estudo, na verdade, praticamente não se fala. Mas a nossa preocupação era muito prática, ao mesmo tempo que a gente tinha gente ao nosso redor que estava vivendo isso com essas dificuldades, também não tem muitos estudos e muitas coisas surgem nessa fase, né? Que a gente vai falar isso também. Então, a gente pensar que a gente poder botar esse olhar e trazer um pouco de termos práticos, que é o que a gente quer falar agora, então, sobre isso. E a ideia, para quem está nos assistindo, pode trazer a ideia que tragam realmente exemplos, coisas que queiram compartilhar. É o que a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E eu acho que é legal a gente, quando a gente pensou nesses temas, falar da casa, né? Que antes era um espaço de trânsito, né? Onde as pessoas simplesmente circulavam e, de repente, ela ganha um papel principal. E como que essas relações vão se dar e estão se dando, e a gente está em 6 meses, né, de pandemia, nesse mesmo ambiente, como é que está esse convívio familiar
E como é que a gente pode trazer um pouquinho mais de leveza, que eu acho que é o que a gente quer, eu e tu, né? A gente tem essa preocupação com o desenvolvimento infantil, mas com esses pais, para trazer essa leveza, as coisas boas que estão surgindo também, e como aprimorar ou trazer pistas, né? Então, acho que a gente podia começar por aqui. Como é que tu enxerga, assim, eu tenho esse jeito de sempre te trago, a gente vai conversando, vamos tecer juntas, eu acho que é essa trama. Sim. Eu acho que esse tema, assim, né? As pessoas devem olhar e pensar, bom, a gente está convivendo, está em casa, está fazendo as coisas. A gente conversou, né, eu e a Marília, sobre isso, assim, que esses temas são atuais e sempre atuais, né, independente né, do tempo que a gente tem de vivência com eles. E com certeza nesses meses, né, nesse avanço desse período de isolamento, de demandas, né, do trabalho remoto, né, da impossibilidade das crianças frequentarem a escola, com certeza, né, as famílias que estão nos ouvindo, as famílias que a gente tem atendido, puderam encontrar muitas soluções, puderam experimentar coisas assim ali, né, no fogo da vivência, e encontrar soluções e pistas, assim, né, de como dar conta de tudo isso. Então, a ideia, assim, né, também nesse cultivo de saberes que a gente tem feito, é perceber e mapear, assim, algo que possa ser comum e que possa nos ajudar, assim, né? Porque, claro, cada caso é um caso, cada casa é uma casa, né? Os convívios, porque muito depende, assim, de como a gente estava antes, assim, né? A gente tem que lembrar que a pandemia veio e nos colocou num estado, e na medida de como a gente se relacionava com a casa, com o espaço, com as demandas, é como se isso só tivesse se amplificado, assim, né? Então, o que estava bom, seguiu bom, o que estava difícil, acho que ficou pior, assim, né? Então, é de pensar que, né, muito de como a gente já lidava com essas coisas. E pensar na casa, então, como um espaço, né, como tudo acontecendo agora embaixo desse mesmo teto, né? Lembrar que, então, a dificuldade de lidar com esses diferentes âmbitos da nossa vida, né, conciliar esse olhar para si, autocuidado, né, os seus processos pessoais, conciliar as demandas dos filhos, as demandas do trabalho, as demandas que os relacionamentos né, nos convocam, com a família, enfim, isso já é uma questão, como eu comentei, né? Mas agora pensar que isso foi para o mesmo espaço, que eu acho que é algo que é um fio comum, assim, né, para todos nós. E aí o desafio é pensar como que a gente significa esse espaço para que essas áreas todas da nossa vida possam, então, se acomodarem, assim, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando eu vou para o trabalho, eu aciono algo em mim sem que eu pense que eu vou me colocar no modo de operar Tatiana trabalha, assim, ou na escola, ou, né? Enfim, então, assim, as crianças também, quando elas vão para a escola, é claro que uma postura e uma atitude diante de um professor não é mesmo assim, meu pai, minha mãe está ali, né? Todas essas coisas, assim, acho que, assim, acho importante a gente começar por isso, assim, por pensar que o que vai significar que a gente está num momento de trabalho, num momento, né, a criança está lá na escola, trabalhando, né, com as aulas remotas, como a Marília comentou, assim, essa organização espacial de uma mesa que virou, podia ser o centro das refeições da casa e agora é a sala de reuniões, é a sala de aula, né? Então, eu acho importante a gente pensar o que a gente tem feito, como é que a gente tem conseguido se dar conta e promover algo que ajude tanto as crianças quanto os adultos para que esses espaços se integrem, que a gente acione isso em nós. Né? Qual é a diferença? Porque um filho olha para uma mãe sentada, a mãe não é agora uma chefe de equipe, a mãe não é, ela é a mãe, assim, o que mudou, como é, né, assim. Então, claro que posso trazer exemplos, assim, costurar coisas
mais palpáveis para nós, mas nesse primeiro momento queria trazer esse componente, assim, da gente pensar nesse tema como o desafio de estar tudo no mesmo espaço, porque são vários desafios. Conciliar já é um desafio, mas e no mesmo espaço? Como que a gente faz, né? O que que a gente pode fazer? Isso Eu seria acho isso, eu acho um legal ponto pensar importante. que quando a gente construiu, né, a jornada de lives, assim, a gente pensou digamos assim, num fio, né? Então a gente começou pela rotina, né? Então a gente tem que repetir. A rotina ela tem esse papel fundamental, que é o que a gente conversou semana passada. Então, a partir de uma estrutura, de um ritmo diário, isso facilita para que, então, digamos assim, qual que é a hora do trabalho, qual que é a hora da escola, né? E aí eu penso que é importante a gente pensar talvez até num ritual. Se antes a gente saía de casa e botava uma roupa para se preparar, então qual que vai ser a diferença, né, em termos práticos? Por exemplo, com a Maíra, a gente almoça e que é a hora da escola. Então a gente vai escovar os dentes, a gente vai se preparar para a hora da escola. A escola é sempre depois do almoço, né? O que que precisa para isso? Precisa, então, de ter uma mesa que ela é móvel. Eu boto a mesa na rua, ela prepara então a cadeira, traz o material, então ritualizar isso é uma forma de diferenciar, né? De dizer, ok, agora esse é o momento. Então, se larga o celular, se larga qualquer outra coisa. Eu acho que isso é super importante, né? A gente fazer, assim, essas separações. Porque quando tudo no mesmo espaço, no mesmo lugar, as mesmas atividades, acaba sendo o que diferencia, né? É uma roupa, digamos assim, tu acorda, escova os dentes, tu não precisa sair de casa, mas vamos botar uma roupa, né? E eu acho que eu já vi isso em alguma live, tu também, acho que na Ecológica, em algum lugar, onde tu fala sobre isso, como que é importante a gente, então, criar mesmo em casa. É possível fazer isso no mesmo ambiente, né? Diferenciar, ritualizar essas transições que antes elas eram, então, físicas e hoje elas são no mesmo lugar. Eu acho que esse é um grande ponto, a gente pode, né, se quiser discorrer um pouquinho sobre isso, acho bem importante, né? Sim. E aí, claro, aqui a gente está trazendo um foco, né, para esse recorte que é dos 6 aos 12 anos, mas esses componentes, assim, essas questões, elas valem para pequenos ou para crianças de 0 a 100 anos, como dizem, Todas assim, né? nós, né, para pensar, Então, claro. serve para criança, para adulto, né? A gente precisa, né? A gente percebe primeiro em si mesmo a dificuldade que a gente tem de lidar com essas coisas. E aí a gente vai pensando que, bom, se a gente que é adulto, que tem autorregulação, tem, né, uma série de aquisições, ou não, também, porque às Não, vezes como eu também ia adulto a botar mão gente não, também né? está um pouco atrapalhado. Mas a gente pensa assim, né, nas crianças, né, como que elas podem então acompanhar. Então, quanto menores, mais elementos, né, palpáveis, físicos, mais esse mapeamento, mais esse contorno, essa borda dos espaços vai precisar ficar visível, né? Então, assim, quando eu conversei com a Cris, né, sobre isso, sobre esse tema da ecológica, que a gente comentou assim, a mamãe tem que estar atrás de um biombo, assim, ou de um paninho, de um varal, assim, ela não tem que poder, né, a mamãe entrou em algum lugar e lá é o trabalho, né, então a gente precisa significar isso no espaço. Com as crianças maiores, né, nessa faixa de 6 a 12, é importante também que a gente possa ouvi-las para isso, para fazer essas construções, né? Para checar, assim, também com elas, o que elas precisam para se sentir também confortáveis, para gerar esse espaço, fazer essa construção com elas. Vamos agora, né, imantar ali de significado um cantinho da casa com as tuas coisas, com uns livros. Aqui é a escola. Pode parecer estranho, assim, né? Mas esse efeito da gente assim, aqui é a escola, ela acontece aqui, ela é aqui que ela surge. Porque aí quando eu vou lá e sento na cadeira, é esse papel do ambiente, né, do efeito que o ambiente faz em nós, né? Então ali, e aí trabalhar isso com as crianças porque uma coisa que eu acho que é importante assim, que é um desafio agora, é que, ai, peraí, recebendo uma ligação, desculpa. Tudo acontece. Enorme, e que é importante assim a gente pensar para as crianças, né? Assim como porque esses desafios estão surgindo para nós para a gente conciliar esses aspectos, mas é em relação com a demanda que os filhos e as crianças também estão nos trazendo, né? Então pensar assim,
o que que a gente pode construir juntos, né? Nesse momento, nessa faixa etária, acho importante assim, a gente significar esses elementos no cotidiano junto com as crianças, né? Para que isso fique ainda mais visível e presente. Então, isso, por exemplo, a postura de aluno, né? O que é Uhum. isso? Que é uma coisa que a escola constrói com eles. Postura de aluno, né? Assim, como Claro. que seria, né? Então, como que é? Porque outro dia eu vi um comentário, assim, também de uma professora dando aula e viu, assim, algumas crianças, umas deitadas, uma no banheiro, outra, sabe, assim, coisas que têm acontecido durante as aulas, Sim. né, nesse período. Então, assim, claro, assim, como é que eu vou acionar, assim, me colocar e conseguir me relacionar com aquele momento se eu tô lá deitada na cama, fazendo a aula, enfim, assim, né? Então, esse dado, assim, esse componente me faz pensar que o papel da gente fazer essas construções, então, né? Por mais que estranho que pareça, assim, mas significar de uma forma específica, assim, né? Se vestindo de outro jeito, preparando o ambiente, mas delimitando no espaço. E isso vale para os pequenos bastante, mas para essa faixa etária muito também. Assim, as crianças precisam ter esse contorno e essa borda do que está acontecendo, assim, para poder se colocar e acionar esse, Sim. esse Eu, lugar interno, assim, né? Eu acho que, né, pensando nisso, eu penso assim, sempre depende muito, que nem a gente fez na semana passada. Primeiro é o pai, né, e a mãe, como que a gente encara, então, a rotina, como que a gente encara o trabalho, digamos assim, como tá tudo condensado no mesmo lugar, qual que é o limite? A gente tá falando de limites, né, essa borda é um limite, então, como que a gente coloca o limite no trabalho, quando o nosso trabalho é todo tempo, quem tá em casa é o computador e o celular, né, como é que então a criança vai diferenciar? E nessa idade, eles já estão nos questionando. Por que você está no computador e eu não posso? Por que eu posso ficar no tablet e não pode? Por que mais tempo? Então, assim, a gente saber quais são os nossos limites de trabalho. Agora eu estou trabalhando, então eu coloco essa borda que seja espacial, que seja, né, uma roupa, que seja, digamos assim, literalmente limitar isso para que a partir de agora eu não estou mais trabalhando. Porque senão também fica uma confusão para a criança. Ah, toda hora tá no celular, mas é no WhatsApp, mas tá trabalhando, mas não tá trabalhando, entende? Então, como que a gente, então, primeiro como pais, tem isso integrado em nós, isso tá seguro, a criança vai sentir. Aí então tá, então a gente cria esse espaço, a gente cria esses horários, a gente tem essa rotina e naturalmente a criança ela vai se sentindo segura dentro disso. De novo a rotina, porque se não houver essa rotina, se hoje tu está sentada no chão do teu quarto fazendo a escola, se amanhã tu está fazendo deitada, é muito diferente, né? Então a criança, como é que vai naturalizar, né? Eu acho que talvez pensar nesse sentido de esses ritmos. Então, uma coisa que eu trouxe semana passada que eu vejo que funciona muito são essas tabelas, né? Colocar na geladeira. Como é que é a nossa rotina? Ok, de manhã a gente acorda, a mamãe medita, tu brinca, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a criança ela vai internalizando, ainda que não tenha elementos externos, porque de fato a escola ocupa esse espaço, o trabalho externo, né? Hoje é a gente que faz, e eu acho que esse é um dos grandes desafios dos pais, e deixo bem claro, quem quiser aí compartilhar com a gente, né, quais são os desafios, a ideia, a gente conversar. Como que a gente consegue botar todas essas bordas que antes não eram os pais, necessariamente. Os papéis que tem a escola, o papel que tem a natação, a atividade extra, e de repente os pais, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conviver nesse espaço onde nem a gente teve essa experiência, né? E tu já me trouxe que eu achei muito bonito. A gente está vivendo uma crise e a gente só sabe lidar com a crise vivendo. E esses são os maiores exemplos que a gente dá. Né? É a partir da crise, é a partir daquilo, dessa experiência. Então, não existe certo e errado, existe sempre essa construção, esse conversar, que com crianças de 6 a 12 anos é possível, e senta para conversar. Tá funcionando para ti? Não tá funcionando. Eles naturalmente eles trazem, né, essa demanda e que bonito que é poder então dialogar, conversar, construir, lembrando que nós somos adultos, eles são as crianças, mas que já é possível fazer isso, né? Eu acho que esse também é um rumo que facilita muito no dia a dia esse diálogo, essa abertura, né? Sim, e também, né, o fato da gente possibilitar uma abertura que permita
também que as coisas não deem certo e que a confusão se instaure e que isso faz Exato. parte, assim, né? Que talvez a gente possa lembrar de também relaxar um pouco nesse sentido, assim, de soltar um pouco que não vai dar para as coisas serem da mesma forma, assim, né? Por Exato. mais que a Primeiro gente ponto. queira estabelecer, que a gente vai fazer todas essas coisas, e aí a gente vai dizer, ah, eu fiz isso, eu botei uma roupa, eu arrumei a mesa, tem lugar de trabalho na minha casa, não tá dando certo, isso não funciona, assim, né? Então, isso é uma coisa também, né, Marília, que a gente tem conversado sobre isso, assim, sobre o que é colocar em prática, o que é dar certo, né? Exatamente. Assim, em si o processo, ele é o que está acontecendo, o que precisa acontecer, né? A gente não vai fazer todas essas coisas para conseguir, e aí, vai ficar tudo bem, aí vai dar, eu vou parar, vou trabalhar, meu filho nem vai me chamar, quando ele for na escola, ele vai fazer as coisas, ele vai sentar. Não é isso, assim, né? As coisas não vão ficar dessa forma, justamente pelos desafios todos que a gente tem percebido que para a gente se relacionar, né, com essas coisas, com esses elementos da conta, focar, né, no trabalho, a criança né, na escola, na aula remota, enfim, todas essas variáveis, né, envolvidas. Então é bom a gente lembrar que bom, a gente vai experimentar essas coisas e a cada dia vai ser diferente. Aí um dia vai dar certo, outro dia não vai dar. Como a vida é, assim, como já era antes, assim, né? Porque talvez parece que a gente está esquecendo que as coisas são assim, na verdade. Não vai ter. Equilíbrio é um aspecto dinâmico, assim, não é estático, não é a coisa vai se ajeitar, assim, né? Então, a ideia é também a gente lembrar disso. E uma coisa, assim, nesse sentido que eu acho importante é a gente também lembrar daquilo que a gente faz bem enquanto família e convivendo, o que que a gente já tinha de ritual que dava certo, que a gente se alegrava de estar juntos e que cada um encontrava o seu espaço dentro de casa. Lembrar disso, vivificar isso, assim, né? E partir desses elementos, estruturar uma rotina que contempla, sim, trabalho, casa, demanda, mas, assim, esse convívio também, lembrar desse aspecto de prazer, de se alegrar, de estar bem e daquilo não virar, né, assim, daqui a pouco uma exigência, assim, muito grande, que tudo tem que, né, acontecer e a gente não ter espaço para sentar e conversar, não tem pequenos pausas para respirar e brincar e se alegrar, né, assim, nesse sentido, porque é uma exigência grande para nós, como adultos, mas também para as crianças, né? Que esse espaço delas de convívio, esse espaço social, esse espaço de relações, de onde elas tinham autonomia para se movimentar, que é a escola, elas também não estão podendo fazer esse exercício, assim, isso tensiona as relações. Eu não quero ser filha o tempo todo, eu não quero ser esposa o tempo todo, eu não quero, entende? A gente trocava de lugares, a gente ia ser, bom, eu tô lá fazendo o meu trabalho, daqui a pouco eu sou, né, assim, então as crianças e nós, a gente tinha essa circulação nesses papéis, nesses lugares, e isso acionava qualidades diferentes em nós, né, assim, como eu comentei lá no início, né, quando a gente chega no trabalho ou vai para a escola, a criança não se relaciona do mesmo jeito com o professor que com o pai, quando está no recreio com os amigos, entende? Então essa dinâmica, como que a gente faz, né? Como que a gente faz agora, assim, se está tudo no mesmo lugar? Então lembrar da gente também ter esses espaços, deixar assim espaço para que outras coisas surjam e a gente possa estar ali e não ser a que precisa lá estar sustentando tudo e exigindo. Quem sabe a gente vai para o outro lado e fica assim, agora vocês vão fazer alguma coisa, né? Passar essa, essas funções, assim, dar autonomia para as crianças, assim, quem sabe vamos ver como é que seria o dia se vocês organizassem, assim, né? E aí, porque é 6 a 12, crianças que a gente pode ouvi-las, a gente pode consultá-las, a gente pode, né, tentar costurar o convívio e o cotidiano com a ajuda delas, com elas se sentindo participando das coisas, não só, agora eu tenho isso, agora eu não vou trabalhar, agora eu tenho que ir pra lá, e agora eu vou, e aí ninguém gosta, assim, quem quer, né, tá, assim. Então eu acho que isso é bem, bem importante a gente também lembrar, assim.
Como é que a gente está dando conta E disso? pensar, então, na verdade, né, se existem vários desafios, e é óbvio que existe, né, nessa pandemia, esse convívio diário, é pensar exatamente que existem esses espaços. Então, cultivar essa autonomia dessa criança, né, dos 6 aos 12, trazer quais são as qualidades que nem tu fala, e trazer, assim, então, em que tu quer participar, né? O que tu gosta de fazer? Tu quer cozinhar? Então vamos cozinhar. Tu quer ajudar a fazer a cama? Como que a gente pode incluir no dia a dia? E eu acho que é super necessário e super importante, né? Porque a criança, nesse momento, ela assim, olha o que eu consigo, olha como eu tô grande, né? Então, andar de patins, né? Olha para mim, ela necessita desse olhar. Isso a gente falou também semana passada. Lembrar que, sim, existe uma maior autonomia dos 6 aos 12, mas ainda é uma criança. Então, como que eu tenho que dar ainda esse suporte, esse olhar? E como que eu faço com que ela se integre nesse dia a dia, nessa rotina, para que a gente possa construir alguma coisa fluida, flexível, né? Pensar na rotina, que é o que a gente falou, como algo flexível, que vai se dando, assim, é um relacionamento, né? Então, a cada semana, o que que funcionou, não funcionou? O que que a gente pode fazer diferente? E abrir espaço para o novo. O que que a gente pode fazer, por exemplo? Eu e a Maíra, a gente está fazendo cada vez uma comida diferente. Então, a gente vai fazer bife a rolé. Vamos fazer uma tortinha assim, sabe? E, de repente, o dia a dia, se tu tem esse espaço, é uma criação. Hoje a gente vai plantar, hoje a gente vai, enfim, dentro da escola agora a gente estava colhendo coisinhas para fazer, ela fez uma mandala de flores, entendeu? Assim, é possível dentro do dia a dia ter espaço para a criação. E eu acho que nós pais também somos esse grande exemplo. Como que a gente está lidando com isso? Eu sempre vou trazer esse olhar para o pai, porque eu vejo como essa base, né? Como essa estrutura. Como que a gente permite que haja criação e o lúdico, a brincadeira, a gente também falou, né? Como que é importante isso? E antes a gente passava muito atropelando os tempos, né? Tem que rotina, tem que escola, trabalho, natação, não sei o que, não sei o que. De repente agora não tem. Mas como que a gente costura isso de uma forma gostosa? Qual que é o momento que a gente vai sentar e se divertir? E que a gente não vai ter que ser mãe, né? Que é o que você estava falando, esse dever, às vezes fica muito pesado. Tanto pra gente, tanto para eles. Então, desconstruir, questionar, perguntar para a criança, tá, como é que seria o teu dia, né? O que que seria de diferente? Se tu fosse mãe, se fosse pai, como é que tu faria, né? É interessante ouvir, porque tu percebe, então, onde é que tá pesado. E outra coisa que eu acho importante a gente falar, que a gente também vem conversando, é como que dentro, que é super desafiador, mas o autocuidado, nossa, ele é fundamental para que a gente esteja satisfeito, entendeu? Se em algum momento do dia a gente consegue criar esse tempinho para nós, que seja cada um vai ter alguma coisa diferente, mas isso reflete automaticamente no bem-estar com a gente primeiro e depois com a criança. Porque a criança já não precisa mais 100% da nossa atenção, ela não é mais um bebê. Ela já cresceu, ela já tem autonomia, ela já sabe fazer várias coisas sozinha, ao mesmo tempo que ela precisa do nosso suporte, mas a gente tem que estar bem para ela estar bem, né? E sempre essa é a base desde o início, né? Eu sempre insisto na mesma tecla, quem conhece, vai nos grupos, enfim, conhece. Então, assim, onde que nesse dia a dia eu posso estar bem? Onde que eu posso encaixar? Porque ninguém vai chegar e dizer assim, ah, Marília, eu vou ficar com a Maíra agora e tu faz isso. Ninguém vai fazer, mas como que eu, dentro desse dia a dia, cuidando dela 24 horas por dia, eu posso encaixar alguma coisa que me faça bem? E aí a criança também ganha autonomia, né? Como que, por exemplo, como que ela vai fazer coisa sozinha? Como é que foi essa construção até agora? Se ela teve essa autonomia ou não? E aí eu acho que eu e tu a gente se encaixa porque a gente consegue ver que sempre é possível, né? Refazer, não é nem compensar, como é que eu posso dizer? Reparar coisas e criar, né? Estimular a partir de então, ok. Onde que ela pode ter autonomia? Como que eu consigo incentivar essa autonomia dessa criança? Porque muitos pais também trazem, né, as questões pra gente. Ah, eu queria que meu filho fizesse o dever de casa sozinho. Qual que é a idade dele? Quais são as capacidades dele? O que que ele realmente precisa? Se ele estivesse na escola, ele teria um professor, né? Uma professora. E aqui nós pais não somos. Qual que é o peso que a gente dá em fazer esse dever de casa? Se é leve, se não é leve, se é difícil. E lembrar que a criança, ela tá desenvolvendo a estima operacional, a sensação de que eu consigo. Ela precisa desse prazer para aprender. Então, se a gente não tem esse cuidado, simplesmente
por essa rotina, ou por a gente, muitos pais se sentem esmagados por essa pandemia, né? Eu preciso, e de repente a gente atropela essa coisa que está nascendo, que marca muito a nossa vida adulta, a gente já conversou. Essa sensação, nossa, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu sou boa nisso, eu gosto de escrever, eu gosto de criar. Como que a gente consegue equilibrar, né? É se olhando para a criança, eu acho que isso é importante também trazer, né? Sim. E também assim, te ouvindo, né, Marília, eu fico pensando que a gente faz uma live, convida para falar de casa, trabalho, escola, como conciliar, e a gente vai vendo que, na verdade, assim, tem um monte de coisa, assim, né? Eu brinco com as famílias que a gente tem um novelo de lã todo emaranhado, assim, a gente pega na mão e começa, assim, aí vai puxando um fiozinho daqui, um fiozinho Eu dali, também. vai vendo os fiozinhos que se encontram, e tem tanta coisa, assim, que tá envolvida, né? Então, é isso, esse tema da gente perceber que somos nós, adultos, que estamos, então, diante desses desafios, olhando para si, olhando para os seus processos, olhando para as crianças, e que disso, desse movimento, a gente vai oferecer outras dinâmicas para as crianças, outras dinâmicas, né, para os nossos familiares, enfim, para esse convívio em casa. Então, é uma tarefa, assim, né, que parece que não é fácil, mas não tem outra saída. A gente tem visto, assim, né, cada vez mais, que vai precisar desse olhar para si, para os seus processos, para que outras, e esse espaço, né, que a gente tem falado, para que outras coisas possam surgir, porque a gente não vai saber, né, assim, o que vai servir para mim não vai servir para ti. E aí parece que a gente fala disso e não responde, assim, tá, mas o que? Eu vim aqui ouvir como eu posso conciliar, assim, o que eu vou fazer? E parece que a gente dá voltas e voltas e não atende, não responde, né? Mas o interessante é a gente pensar que a gente está cultivando saberes, cultivando elementos que a gente pode acessar, que vão abrindo assim, quase umas brechinhas e frestas, assim, naquilo que parece que está tão cristalizado que já é. Né? Então, assim, essa coisa também que a gente comentou de encontrar alegria, assim, no cotidiano, é difícil a gente pensar que na nossa cultura ou no modo como a gente se relaciona, a gente espera as coisas chegarem, né? Mas hoje a pandemia nos trouxe para uma vivência que já não vai ser. Não é assim, daqui a pouco eu vou lá, vou sair, vou poder relaxar, vou encontrar meus amigos num lugar, ou assim, daqui a pouco eu vou, né, no final de semana, que era uma fala recorrente, assim, das famílias era assim, no final de semana, tá, vai chegar segunda e eles vão para a escola, assim, as coisas iam. Então tem essas questões assim. Uhum. Aqui tem um comentário só. É muito pesado quando não há parceria. Sim, se quiser desenvolver um pouquinho mais, para a gente entender a parceria de se é do companheiro, da companheira, ou se é, né, se é uma mãe solo, enfim, é muito. A própria situação da pandemia ela é muito complexa, né? Na verdade, porque muitas pessoas estão sem rede de apoio e antes contavam com rede de apoio ou não, ou a própria escola. Então, quem quiser, fique bem à vontade de partilhar exatamente as experiências para a gente poder refletir junto, que a gente aprende todo mundo. Mas é muito. Ao mesmo tempo que a gente tenta trazer. Ah, do companheiro. Sim. É muito pesado quando é parceiro do companheiro. Sem dúvida, deve ser complexo, né? Sim, e aí quando a gente tem essas questões, mais ainda é preciso pensar o que vai nos ajudar para fazer essa mediação entre nós, o que está acontecendo com os nossos filhos e as demandas, assim, né? Então, claro que tem situações mais desafiadoras, outras menos, tem configurações familiares, né? Que tem as pessoas pegam junto, tem companheiro, não tem, tem rede de apoio. Então, sozinha tem essa questão, assim, né? Que tá vindo, que não sobra tempo para a gente ser, né? Então, tem esse desafio, né? Que como a Marília comentou, do autocuidado, do espaço para si, e também, né? Não tem muita resposta, mas tem a gente começar a pensar que como é que a gente abre essas pequenas brechas ou frestas, assim, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim,
ai, preciso de um dia inteiro para mim, né? Claro, ou meio dia para mim. Daqui a pouco já vai indo, vão 15 minutos para mim, 10 minutos para mim, 5 minutos, assim, respirar. E tem uma coisa que a gente não perde, é a possibilidade da gente ser, estar consigo mesmo, em pequenos momentos, assim, onde a gente para, respira, né? Assim, toma consciência de, bom, aquilo está acontecendo. Isso vai nos ajudando ao longo do cotidiano, né? Não é fácil dizer, ai, tá, bom, você está dizendo para eu respirar e tu não tá aqui em casa vendo todas as coisas que eu tenho que fazer, tudo que eu cuido sozinha, todos os meus filhos, todas as minhas demandas, né? Então é claro que a gente tem isso, não é colocar isso numa perspectiva, assim, de não considerar as dificuldades, mas de tentar dar uma outra volta, experimentar um outro caminho para ver se alguma coisa se movimenta, né? Porque se deparar assim, né, com isso, a gente já está vendo que está difícil, não tem muita saída. Mas, bom, será que eu consigo, assim, doses homeopáticas, eu Claro. diria assim, né? Às vezes a gente quer tomar uma coisa e já resolver, mas um pouco que seja, assim, o que que é? Ou às vezes, assim, tomar um copo d'água com consciência, assim, né? A gente tem que começar a colocar isso em perspectiva. E aí, aos poucos, as coisas vão se instaurando, assim, colocando as coisas em prática, né? E aí sozinho mais precisa desses elementos que a gente falou antes, de significar as coisas, de antecipar, de prever, de gerar essas bordas, esses contornos. É com certeza mais desafiador, né? Mas talvez a Marília possa comentar, assim, né, da Sim, eu experiência ia dela. falar, eu acredito assim, primeiro, eu tava até escrevendo esses dias sobre isso, né? Primeiro é pensar o que que é autocuidado, né? O que que, digamos assim, o que que me faz, o que que eu gostaria? Tá, eu gostaria, para mim é importante botar um brinco, para algumas mulheres que eu acompanho, né? Ah, eu não tenho tempo de me olhar no espelho, eu não tenho tempo de botar uma maquiagem, de botar um brinco, de assistir um documentário no Netflix, de ler um livro. Tá. Então, qual que é a minha prioridade? Né? O que que para mim é autocuidado? O que que para mim é autocuidado dentro do meu dia a dia? E como que eu posso incluir isso? E aí, é isso que você está falando, eu acho que é super importante, né? Em vez de pensar assim, ah, eu quero um dia inteiro para mim ou metade do dia, acho que a grande dificuldade, a gente vai falar de maternidade, é a gente se colocar, é a gente conseguir se enxergar, principalmente no começo é muito comum, né? O bebê realmente ele demanda toda a energia, mas é uma construção que se dá independente da idade. Se a gente não consegue criar o nosso espaço, se enxergar e ver as nossas necessidades, a gente não vai conseguir fazer. Ninguém vai chegar e tentar nos acolher, né? Então tá, então se tu tem um filho de 6 a 12 anos, ou seja, que já tem uma certa autonomia, que já consegue, né, fazer coisas sozinhos, onde que dentro da tua rotina, ainda que teu companheiro te ajude ou não, tu consegue construir esse pequeno tempo para ti. É tomar um banho gostoso, é fazer uma massagem no pé, é passar um creme, entende? Assim, pequenas coisinhas que faz com que tu consiga te contactar contigo, com o que realmente te dá prazer, te nutrir, né? Porque eu acho que muitas mães, vou dizer mães porque eu acompanho mães, sentem isso, assim, que só vai esvaindo para sustentar esse dia a dia que acaba sendo muito pesado e de repente falta essa nutrição interna. Então, como que eu posso construir isso? Seja através do, sei lá, assistir um documentário na Netflix, seja ler um livro, qualquer coisa, mas é muito subjetivo, é muito individual. E como construir, porque aos poucos, se tu consegue para ti ter claro isso, tu consegue incluir na rotina. Mas às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, ou o que, que nos falta, né? Por isso que eu acho que a gente faz esse convite, né, eu e a Tati, de vamos nos olhar, né? A gente está olhando para essa criança, mas a gente precisa se olhar todo o tempo, é esse convite, porque senão não funciona, a balança fica muito, né, desequilibrada. Não sei no fim se em termos práticos a gente ajudou ou não, mas a ideia é essa construção e que automaticamente quando a gente se olha e consegue se nutrir, o convívio familiar vai facilitar, né? As coisas com as crianças. Se a gente está bem, a gente vai responder bem às crianças. Se a gente está com alguma coisa incomodada, aí já fica meio de pá virada e tudo desanda naquele dia. E pensar que nem que tu falou, Tati, é o equilíbrio dentro do desequilíbrio. O equilíbrio, cada dia é impermanência, né? É assim como a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, cada dia é diferente. Então, a gente aceitar isso, essa impermanência, a gente não tem controle. E o que, que a gente pode fazer dentro disso? Eu acho que a nossa proposta também é essas pistas estão dentro dessa visão de que realmente é um dia de cada vez, assim.
E quem quiser, né, quem tá chegando agora, fique bem à vontade de partilhar as coisas também pra gente poder trazer. Quanto tempo a gente tem, Tati? Eu ia avisar, a gente tem 15 minutos, Tá. né? Passa rápido e E tem também, pergunta? assim, esse tema, né, e tudo isso que a gente tem trazido nesse projeto, a ideia de oferecer esse espaço, né, de escuta, de apoio, né, o fato da gente ter, além da, né, tem as lives, tem o curso, tem espaço de atendimento, para que a gente possa movimentar esses conteúdos e perceber, principalmente, que é possível, que a mudança é possível transformar realidades que parecem fixas e que a gente não tem saída, assim, olha, eu não tenho como, é assim, eu sou sozinha e é assim. Então, uma das coisas que eu acho muito interessantes a gente contemplar é que a própria pandemia é a prova disso. Quem imaginou que algum dia conseguir? As pessoas diziam, não, é impossível, eu não posso trabalhar e ter meus filhos têm que estar na escola. Mães, por exemplo, que queriam assim, ai, eu tenho dúvida se eu coloco na escola, mas não tem como, eu não vou poder trabalhar se ele não for para a escola. E daí o que aconteceu? Ele não foi para a escola, todo mundo precisa conseguir seguir trabalhando, entende? Assim, a própria pandemia, assim, né, esse vírus, a situação em si, é a prova de que coisas inimagináveis, elas se transformam, basta um vírus, claro que daí eu estou falando isso, usando essa imagem mais para a gente ver, então, um aspecto criativo, assim, luminoso das coisas, que às vezes a gente esquece que ele existe, que ele faz parte, que justamente bastou acontecer algo, né, como essa pandemia, que a gente precisou mudar e ir para casa. E aí, sim, se deparar com todas essas questões. Então, assim, se antes era inimaginável conciliar que as crianças não iriam para a escola, que assim, não tem como adulto viver e trabalhar sem que as crianças vão para a escola, por exemplo, hoje a gente precisou armar outras coisas para dar conta dessa escola agora ser em casa ao mesmo tempo, entende? E é muito recente também, né? Então, eu acho que nesses últimos minutinhos, assim, se eu pudesse ainda trazer alguma coisa, eu queria retomar isso da gente pensar que, que não é difícil assim a gente querer encontrar uma resposta para algo que em si, conviver, tá ali, fazer, isso já é a resposta, assim, né? A coisa não vai. Então, o fato da gente ver que é difícil, sim, que essa dificuldade não é algo que vai passar, né? Não é uma visão também fatalista, assim, ai, não, é horrível, vai ser assim, não tem solução. Não é, mas assim, se eu quero algo muito diferente disso, talvez eu nunca alcance um bem-estar, porque daí eu estou esperando que os processos que eu vivenciava antes, a forma como eu conseguia estar bem no meu trabalho separado, meu filho, enquanto meu filho estava na escola, enquanto meu, né, a gente não vai acessar de novo esses referenciais, assim, porque as coisas mudaram. Então, sim, é desafiador. É muito recente, apesar de parecer tão longo, né, esse modo, até porque a gente percebeu, tem percebido que a casa, que é esse ambiente que abriga, num primeiro momento ela não foi pensada para abrigar isso. Então não tem espaço, espaço mesmo, não é nem espaço interno, porque a gente está falando bastante de espaço interno, espaço físico. A casa era um espaço que a gente saía dormir às vezes, a gente mal fazia as refeições juntos. Então, entende assim? Não era para viver, para conviver e para além de viver, conviver até o trabalho, a escola, tudo junto, entende? Então é difícil e a gente está se dando conta disso, está olhando para as nossas escolhas, percebendo que a gente se organiza de acordo com as atividades que a gente tem, né? Então, assim, essa casa está se transformando e é assim, né? E tá bem. A gente também lembrar assim, respirar, assim, exalar e tá bem, né? A gente conciliar tudo isso é desafiador. Não vai ter uma solução mágica, mas tem esses elementos que a gente está tentando trazer e construir com as famílias, que é esse olhar para si, para os seus processos, a necessidade do autocuidado, o olhar para as crianças, para o desenvolvimento, a etapa em que elas estão, a capacidade delas lidarem com os desafios ou não, enfim, tudo isso que vai construindo um fio, assim, né, onde essas diferentes coisas, contas, possam surgir e a gente compor ali algo com elas, né? Então, isso que eu acho
que assim, né, para não ficar também, para trazer uma coisa, não uma esperança, mas não ser, Sim. né, não quero dizer que não tem saída, mas para a gente encontrar, se a gente esperar uma saída muito pronta, a gente não vai enxergar as que estão diante de nós, assim, nesse Sim, sentido, né? concordo. Eu queria trazer também, aproveitando, né, semana que vem a gente vai falar sobre o uso das telas, né? Mas trazer também já para que surgiram para a quarta live, a gente não colocou nenhum tema. Então fiquem bem à Uhum. vontade, né? Quem quiser já compartilhar agora ou depois, né, no nosso Instagram ou via direct, fiquem bem à vontade, um tema que seja realmente bem relevante para que a gente possa refletir juntas, né? E trazer bem essa ideia de. Porque eu acho que a gente está conseguindo captar ao redor desses temas o que várias das dificuldades que muitas pessoas já conseguiram, né? Já estão andando, mas parece que a gente anda e de repente desanda, anda e desanda, e é isso, é tudo certo, é mesmo, né? Aqui tá, obrigada pela partilha, cada um precisa aprender com a vida. Exatamente, assim, eu acho que é trazer o outro lado também que eu gosto de ver, que é um desafio, mas também é muito aprendizado, né? A gente poder estar juntos com nossos filhos, como que os nossos filhos vão lembrar desse momento? É o momento das máscaras, o momento do vírus, ou é o momento que eles estavam em casa com os pais, que eles estavam convivendo intensamente, onde novas possibilidades surgiram, né? Então, vai muito do nosso olhar, de como que a gente sente, porque é como se pusesse uma convocação essa pandemia, né? Eu enxergo isso assim, quais são as tuas prioridades? Tu vai continuar vivendo como antigamente ou não? De repente não é mais isso, assim, eu quero focar em outra coisa, ou não, tá tudo certo, a minha vida, mas a gente ter consciência, né? É um convite, claro que uma visão, né, espiritual, mas é um convite a olhar se é isso ou não é. Quer mudar ou não quer mudar? A gente tem essa possibilidade, nós somos protagonistas, né? Da nossa vida. Então, como é que a gente vai fazer isso? E essas crianças, elas estão absorvendo tudo ao nosso redor. Então, que momento bonito de perceber e de aprender com essa crise, aprender com a vida, com esses desafios, porque o maior exemplo que a gente pode dar é quem nós somos, né? Nós pais, nós educadores, a gente está através das nossas ações e não das nossas palavras. Então, assim, o que é vivenciar essa crise, o que é esse desafio, são desafios diários. É altas e baixas, é essa impermanência, assim, trazer isso acho que é importante porque, que nem tu trouxe, né, as soluções, se é algo muito diferente do que está vivendo, não vai acontecer e também não vai cair do céu. Mas é um processo. E pensar em educação como processo de lento e gradual. A gente vai aprendendo todos juntos, faz todo sentido, né? Para que traga essa leveza. E no caso que a gente falou, a gente está aqui também fazendo os atendimentos. Quando alguém olha de fora, consegue ver uma perspectiva totalmente diferente. Porque quando a gente está dentro da situação, a gente está no olho do furacão. Né? O céu está azul, mas a gente só vê as nuvens. Mas sempre o céu está azul. Então, assim, às vezes é muito difícil pedir ajuda. Eu vejo, né, acompanhando as mães e sendo mãe, existe a gente tem que dar conta, tem essa visão de que nós mães pais somos super poderosos e colocamos o nosso escudo e não é bem assim, e tá tudo certo dizer eu não dou conta, eu tenho dificuldades, né? Eu posso pedir ajuda e é isso que a gente aprende, eu acho que é bem importante trazer isso, né? Um pouquinho essa leveza tá por aí, eu acho, de a gente se acolher, de a gente se humanizar. Quanto tempo a gente tem só para não desligar no meio do São 11h52. antes 52. Se alguém quiser comentar alguma coisa, além, obrigada pelos comentários aí. Eu acho que é super importante a gente conseguir perceber isso. E é um caminho, né? É uma maneira de enxergar a vida. Eu acho que também ser mãe e ser pai é isso, é aprender diariamente. É por aí o negócio. Sim. Não tem receita, né? Como a gente fala, né? E se alegrar com o processo, né, em si, porque às vezes, e também pensar assim, né, nas perguntas que a gente tem se feito, para a gente encontrar as respostas que a gente quer, e às vezes a gente está muito atrás das respostas, mas quem sabe a gente olha as perguntas, assim, né, o que que a gente, né, e fica um pouco, se debruça um pouco mais para isso, assim, né, o que que a gente está querendo, o que que a gente está buscando para ver, então, se às vezes a gente está tendo muitas expectativas, idealizando, tá, né? Então, isso também faz parte para a gente encontrar essa leveza, assim, que a gente busca. Senão parece que ela não chega, que ela é inalcançável, assim, inatingível, assim.
Não, tá muito da maneira, eu acho que a gente enxerga isso, né? De como que a gente vive esse dia a dia, porque se a gente não, ela tá dentro da gente, em algum lugar. Então, qual é o peso que eu coloco? Ou, voltando de novo, sempre olhar para dentro, qual que é a minha exigência que eu faço? Eu quero ser a mãe, eu tenho que dar conta do trabalho, da casa, da comida, da roupa, dos filhos, da organização, mas o que, que de fato é importante? Ou como é que eu posso conduzir isso para que tenha essa fresta? É a mesma metáfora que tu usa, é a mesma que eu uso, entendeu? É uma frestinha de assim, não precisa ser tão pesado. Nós somos muito exigentes com a gente, né? Com filhos ou sem filhos, né? Então, como é que a gente consegue construir isso? Olhar para si, olhar para o autocuidado, olhar para a criança, tudo que está surgindo, né? São coisas maravilhosas e que também ativam as nossas feridas também, né? Olhar para isso, assim, coisas que para eles agora eles estão simplesmente aprendendo alguma coisa e de repente para a gente foi muito difícil. Será que a criança tem que ser igual a mim? Não, eu não quero. Eu quero que ela seja o oposto. Eu quero que ela seja muito boa em matemática, né? Como é que eu faço essa condução, né? A questão da escola é incrível se for pensar. Ah, ela fala, a criança está aprendendo, né? Tá com 6, 7 anos aprendendo a fazer os traços do triângulo, ela erra. Como que ela lida com essa frustração? E como nós, pais, lidamos com essa frustração? Tem que ser retinho, tem que ser perfeito, não tem que ser? Entende? É esse convite, assim, que eu vejo claramente, olhando essa fase que ela é tão rica, porque são tantos conhecimentos que eles estão absorvendo, né? Tanto aprendizado. E a gente pode se curar também, né? Ressignificar as nossas feridas ao acompanhar esse desenvolvimento. Então, vai muito desse olhar. Aqui dizendo encerrar, tá quase no final. É, tem 5 minutinhos, assim, né? E a É, gente lembrar que seguimos juntas, né? Que a ideia é a sim. gente ir cultivando. Cultivo é algo que se inscreve no tempo. Então a gente vai olhar para essas coisas, vai olhar, reolhar e vai olhar de novo. E cada dia vai encontrar coisas novas. E aí, e o cultivo também, ele agrega aquilo que a gente já conquistou antes e é um componente que vai, né, avançando. Então, a gente segue juntas cultivando e promovendo esses espaços para que a gente possa olhar para essas questões, né? E de uma forma amorosa, generosa, assim, gentil com a gente, Acolhedora, né? né? Com Claro. as exigências e pensar que isso muitas vezes a gente está inscrito em demandas que são para além de nós, assim, né? A gente está fazendo, né? E nem está se dando conta, assim, do peso que é, né? Essa cobrança das mulheres, das mães, daquilo assim, ah, eu só posso fazer tal coisa se a cozinha estiver limpa e brilhando, assim, né? Não vai E lá. a gente não faz nem a cozinha nem a outra, porque não dá para Exatamente. ser só limpa, assim, tem que ser brilhando, né? As exigências, assim, enfim. Então, lembrar disso, assim, né? Acho que é fundamental, porque é muito pesada, né? Essa que é a questão. Pode ser muito pesado e pode, depende do peso que a gente coloca, né? Esse é o grande desafio. Para quem está no final, né, agradecendo também, né? Só agradecer o tempo e o conhecimento de vocês. Obrigada por estarem aí, né? Nos acompanhem. Semana que vem a gente vai falar então sobre o uso de telas, né? Os desafios e qualidades. Valeu, Gu! Muito legal, parabéns. E que é mais um tema super desafiador, né? Como lidar com as telas. É um assunto que realmente é hoje praticamente inevitável. Claro que a gente colocando isso, né, em termos de 6 a 12 anos, então a gente tem, né, um perfil mais específico, mas é um tema que é realmente importante falar, a questão dos vícios, né? Como usar, de que maneira usar, dentro dessa rotina também, né? O que que significa, né, essa tela, esse computador, esse tablet, esses conteúdos é um assunto bem rico, então quem quiser também seguir nos acompanhando, porque e no quarto tema tá em aberto, né, gente? Quem quiser sugerir, a gente deixou bem aberto, a gente tá bem curiosa para ver o que, que pode vir, né, dessas conversas. Sim. Mas já vamos E a agradecer. gente vai costurando, né? A gente começou olhando para a rotina, olhou para as coisas na casa, vai falar das telas, vai indo assim, né? E vai vendo que é um cultivo, que uma coisa se relaciona com a outra, né? A gente está separando aqui para poder dar conta e Focar. olhar, né, cada vez para uma coisa, assim, né? Mas é inseparado, assim, né? O fato da gente conseguir se relacionar com esses temas, e a gente vai ver isso no próximo encontro, né?
Então, são temas de base, assim, a gente vai arrumando as coisas, vai começando, assim, né? Começa a faxina tirando o lixo, tira, arrumando as coisas, varrendo o chão, aí depois vai lá tirar o pó das coisas na cristaleira, assim, depois. Então, a gente vai fazendo isso. E vamos ver o que que vai surgir de tema, né, das famílias, para a gente saber um pouquinho, checar o que que tem sido desafiador, o que é, né, o que é Sim. interessante a gente conversar para essa quarta live atender um pouco aquilo que também as famílias possam sugerir, né? Sim, estamos com 15 segundos. Então, agradeço quem ficou até o final e quem já participou. Tati, valeu, como sempre. Seguimos quarta que vem, 11 horas, no teu perfil, né? Vai ser no perfil da Tati. Só para Ai, avisar. Então,